Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui na nossa primeira segunda-feira do ano de 2022, dia 3 de janeiro, para o nosso Estudando Magnetismo, comigo, Jacó Melo. Tudo bem aí? Então, é hora da gente ver aqui mais um assunto da Revista Espírita, e desta vez um assunto bem amplo, só que aqui o texto que a gente vai usar é um texto bem curto, e isso já quer significar dizer que muito longe de qualquer pretensão nossa de esgotar este assunto. Este assunto é vastíssimo, perispírito. Mas, como a nossa proposta aqui a cada 15 dias, na segunda-feira, é estudar a obra a Revista Espírita do senhor Allan Kardec, então nós vamos nos fixar o máximo possível dentro da mensagem que nós vamos considerar e que será aqui apresentada para que a gente faça a leitura, uma leitura bem particionada, né? A gente vai reparti-la em várias partes para a gente poder tentar extrair o melhor possível. O texto, como eu estou dizendo, é curto, diferente das duas últimas segundas-feiras, onde a gente teve mensagens bem longas, mas essa daqui é bem curta, porém o assunto é bem profundo. E nessa profundidade é onde nós iremos estacionar aqui neste nosso estudo desta primeira segunda-feira do ano de 2022. Espero que você esteja aí bem confortável para que a gente possa analisar este assunto aí com toda tranquilidade. Antes de começar, eu gostaria de dizer que este estudo de hoje ele não está sendo ao vivo, ele está gravado, mas eu estarei presente. Vocês vão ver que eu vou me posicionar aí através do chat, então a gente vai poder acompanhar, conversar. Qualquer dúvida que eu tiver de tirar ou responder será pelo próprio chat, porque estaremos sintonizados, ou eu, ou a Lucila, ou os dois, mas tivemos que fazer essa gravação antes, porque não era possível no dia 3 nós fazermos ao vivo. Tudo bem? Mas você vai ver que o assunto não perde em importância e interesse só por conta desse pequeno detalhe. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui começando mais um ano que promete muito, pelo menos a nós acreditarmos em muita gente que andou dizendo aí neste final de ano que agora vai começar tudo, agora eu tenho mais disposição, passei 1 ano e meio nesse vai e vem e tal. Pois é, estamos todos contando com essa nova disposição de todo mundo. Tem muita gente que tem casas espíritas aí, que estão voltando aos seus trabalhos, tem muitas pessoas profissionais da área que, de uma certa forma, também se reservaram, principalmente porque muitos pacientes deixaram de frequentar seus laboratórios, seus consultórios, seus ambientes de atendimento. Mas agora tudo indica que 2022 vem todo mundo aí com sede de ficar melhor, de se sentir bem, e para isto nós devemos estar aqui com este espírito de muito empenho, muita dedicação, para a gente fazer isso que a gente está entusiasmado, né? Afinal de contas, eu acredito, hoje, dia 3 de janeiro de 2022, eu tenho plena convicção de que você está aí, como a gente diz vulgarmente, cheio de gás, para a gente mandar brasa em tudo que é de bom, em tudo que o bem espera de cada um de nós. Vamos fazer aqui uma nossa elevação aqui na mente, na oração, para que a gente se sinta confortável para desenvolver o nosso estudo nesta noite agradável de segunda-feira. Deus, Senhor, inteligência suprema, que sempre nos atende, ainda que nem sempre da maneira como nós imaginávamos. Mas o teu atendimento, a tua solicitude para todos nós é algo que só devemos agradecer e louvar sempre. Agradecemos também porque temos tantos amigos aqui mesmo nesta vida, encarnados, juntinho a nós. Também temos aquelas pessoas que não se dão conta da importância que desempenham nas nossas vidas. Tantos escritores, tantos pesquisadores,
Muitos já desencarnaram, outros ainda estão vivos, nem têm ideia do quanto repercutem nos nossos atos e pensamentos. Agradecemos a todos eles. Mas também temos outros amigos que estão já do outro lado, eles talvez com um acesso mais próximo, mais direto às nossas almas, aos nossos corações, assistindo-nos, fortalecendo-nos, apoiando-nos, intuindo-nos, sempre favorecendo a que esta amizade cresça e floresça. Agradecemos muito a todos eles. E agradecemos a vocês que estão aqui comigo neste momento, envolvidos no melhor sentido de aproveitarmos o que foi tão bem colocado ao nosso dispor. Vamos juntos. O ano apenas começa, mas as tarefas são longas e precisamos ter sempre muito bom ânimo para tudo resolvermos da melhor maneira, da melhor qualidade possível. Sigamos juntos, sempre juntos, nos bons propósitos, que assim seja. Então é isto aqui nós estamos para falar. Desculpe, final de ano deixa a gente assim, eu já sou mal comportado com a minha voz. E final de ano parece que dá um pouco mais de nó nas cordas vocais. Mas estamos aqui para falar sobre o perispírito, e hoje numa mensagem aqui trazida da nossa revista espírita, né, do senhor Allan Kardec, do ano de 1861. Olha só que coisa, né? 1861. Uau, ela desapareceu aqui, não sei porquê, vou ter que realinhá-la aqui novamente para a gente poder abrir outra vez. Espera só um minutinho aí, que eu prefiro, em vez de eu ficar aqui lendo, que ela está aqui visível para mim, mas eu quero que ela esteja visível para todos nós, né? Deixa eu só abrir aqui, porque eu, de repente, fechei o arquivo. Ok, vamos lá. Abrindo, abertura mágica. Que coisa boa é a informática, que ela, às vezes, atrapalha. Normalmente, a gente se preocupa muito com ela quando ela atrapalha. Mas, na realidade, a informática permite que a gente esteja aqui agora, bem juntinho aqui, todo mundo curtindo um mesmo ambiente, um mesmo estudo, uma mesma possibilidade. Como isso é bom, como isso é proveitoso. Então vamos lá, está aí o texto para a gente, olha só. Agora ele apareceu, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Beleza, então o título da mensagem é esse que aí está, né? Sobre o perispírito, que está na Revista Espírita de junho de 1861. Eu vou colocar aqui em tela inteira para a gente ir fazendo a leitura aos pouquinhos, tá bom? Aqui ele já coloca de início que foi um ditado espontâneo, então não foi uma evocação, não foi um questionamento, então espontaneamente o espírito veio através do médium senhor Didier, e o ditado então foi espontâneo, acontecido na sociedade. Quando ele chama a sociedade, ele está falando na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a mensagem, conforme está aí resumido, né, trata da natureza do espírito e do perispírito. Segui com interesse a discussão que se desenvolveu há pouco e vos colocou num tão grande embaraço. Primeiro ponto que eu já quero destacar aqui, já nesta frase, né? Muitas vezes a gente está numa reunião e a gente acredita que está só quem está ali presente. E olha que temos testemunhas. Então, aqui a gente já vê aqui logo de início a entidade dizendo isso aqui, né? Seguir com interesse a discussão que foi desenvolvida há pouco e que criou embaraços. Então, que bom, né? Então, a gente conta às vezes com essas companhias que nos apoiam, nos assistem e nos orientam. Mas alguém pode dizer, eu não sou espírita, eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada. Pois é, mas você se lembra que de vez em quando você tem umas ideias, uns brilhos, uns flashes.
Você não acredita, mas muitas vezes podem ser espíritos. Ou você acredita mesmo, diga que sinceramente, você acredita mesmo que acabou aqui o corpo, acabou a vida? Você acha que a vida é só função orgânica? Você quando pensa, será que é só isso, uma emanação de encontros neurais? E por que às vezes a gente esquece de uma coisa que quer se lembrar? E por que às vezes a gente se lembra de uma coisa que quer esquecer? Tem sempre algo que parece que a matéria pela matéria não se responde a si própria. Então, eu não estou querendo aqui lhe convencer de que existe ou não existe espírito. Eu estou lhe dizendo que sempre existe algo que é além do que a matéria, simplesmente a matéria trivial, pode nos sugerir. Para quem é espírito, para quem é espiritualista, melhor dizendo, sabe-se que existe sim essa presença, esse estar ao lado de, para nos trazer reflexões, ideias, brilhos em determinados momentos de nossas vidas. Se você já cruzou alguma vez com algum compositor, ou mesmo que você já assistiu a alguma entrevista, você vai ver que muitos deles falam de que de repente estava aqui e veio a música pronta. Mas como é que veio a música pronta? Veio de onde? Porque é engraçado, a gente usa a expressão e não entende a expressão que usa. Ah, eu estava assim, eu estava aqui com o violão, de repente veio a música. Sim, veio. Veio de fora. Se veio de fora, quem foi que trouxe? Tá? Então, que só para a gente discutir que mesmo que a gente não queira acreditar, existem as possibilidades dessas interferências, intercorrências, né, de vibrações que não são meramente vibrações materiais. Porque alguém já disse assim, não, quando você elabora uma música, para ficar no mesmo assunto, que você não tinha nem ideia, e ela veio pronta, a pergunta é, por que ela não veio pronta para outras cabeças, para outras pessoas? Por que essas coisas, quando vêm prontas, elas vêm praticamente de forma monaural, ela vem bem dirigida para você? Porque você tem alguém específico que está preocupado ou ocupado em resolver isto específica e objetivamente. Dá para entender assim? Ok. Ah, mas você não quer chamar isso de espírito. Não tem problema nenhum. Não tem problema que você continue sem acreditar, sem aceitar. Isso vai acontecer do mesmo jeito. Agora, se você acredita, se você é espiritualista, se você é espírita, então a gente sabe, né, como tem essas interferências positivas na nossa vida. E se você ainda aceita as ideias do Evangelho, você vai encontrar Paulo dizendo em uma de suas epístolas de que nós vivemos cercado de nuvens de testemunhas. Que nuvens de testemunhas são essas? São exatamente, a gente pode dizer, né, talvez usando aí uma epigenética, a gente pode dizer que está nos campos morfogênicos da alma, porque a gente não quer sair da matéria, mas se você sair um pouquinho, aí você vai chegar nesse grande campo que a gente vai analisar hoje, que por sua vez, ele é gerido e administrado por um outro grande campo, que aí a gente, talvez seja uma palavra que ainda não exista, né? Que a gente usa a palavra, o termo espírito, porque para que a gente entenda que é um ser sem as características materiais que a gente entende. Mesmo as mais sutis, é um ser. Então, as coisas mais sutis, a gente hoje ainda tem as boas definições como as estruturas dos campos. Mas o espírito em si, talvez um dia alguém ainda vá formular uma proposta, dizer que o espírito não é uma matéria, não é um campo, não é apenas um ser, essa coisa maravilhosa que nos envolve e toma conta da gente. Ou, na verdade, é a gente tomando conta do resto, né? Então, vamos lá. Sim, é que ele falando aqui do embaraço que teve uma conversa lá na sociedade sobre perispírito, né? Ele diz, sim,
Faltam cor e forma às palavras para exprimir o perispírito e a sua verdadeira natureza. Faltam cores e palavras para a gente definir isto. Como é que a gente vai exprimir algo? É isso que eu estava falando aqui. Se para o perispírito a gente ainda padece de algumas falências de cores, no caso de modulações, de zonas, de campos, de frequências que a gente pudesse usar com mais precisão, imagina o ser espiritual por excelência. Isto já para ele dizer que eu entendo o tormento que acontece quando a gente quer estudar um assunto desta natureza. Então, ali, o comunicante ele estava sendo bem tranquilo quanto ao que estava para ser analisado, né? Então, faltam realmente cores, forma, palavras para exprimir o que é o perispírito e a sua verdadeira natureza. Mas, continuando com ele, há uma coisa certa, é que o que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que outros chamam de envoltório fluídico material. Envoltório fluídico material. Aqui nós já temos uma primeira comparação, analogia, para que a gente possa perceber o que é. Então, à época, já tinha alguém que já tinha se referido a este campo. Se a gente for relembrar de novo o próprio Paulo já tinha falado, né, de corpo espiritual, que é exatamente este perispírito. E ele aqui já está dizendo que à época em que o assunto foi tratado, 1861, já também havia já derivações dos termos. Na realidade, o perispírito, ele pede ainda melhores detalhamentos para que a gente chegue nessa essência de uma forma mais segura. Mas ele entende as nossas limitações, as nossas dificuldades. Quando se discutem semelhantes questões, não são as frases que é preciso procurar, são as palavras. E ele continua. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. E aí ele acrescenta, é muito importante isso, muito importante mesmo. Falo aqui dos espíritos elevados. Vejamos bem, é preciso que a gente não pense só na frase para definir. Na verdade, ele quer dizer, não vamos definir isso, vamos pensar nas palavras. Por quê? Porque tem muitas circunstâncias envolvendo a estrutura do perispírito. Mas o que é bem bacana, e foi exatamente esse ponto aí que me fez considerar este estudo, esta mensagem, como fundamental para o nosso estudo aqui de hoje. Qual foi a frase? É um fluido. Opa! Você se lembra que aqui no nosso canal, em várias lives, eu coloquei de uma forma um tanto quanto veemente de que graça no meio espírita uma desinformação perigosíssima, muito perigosa, que é a tentativa da descaracterização da palavra fluido. E ela tem dois grandes defensores nesse sentido. Por ser da área da física, ele acha que pode simplesmente tripudiar a palavra. Porque a palavra fluido em física, ela tem um sentido bastante material. É quase que um estado da matéria tão somente. E, junto com isso, a gente desconfigura, ou eles desconfiguram, o magnetismo.
alegando a mesma coisa, que magnetismo, por ter uma definição muito própria no campo da física, então essa palavra magnetismo pertence à física. E fluido, apesar de dizer o que a gente quer dizer, não diz o que a gente quer dizer. Então veja como a gente fica meio que perdido. Eu já discuti isso longamente, não vou entrar no debate aqui mais uma vez, mas eu gostaria mesmo de deixar pontuado. Por quê? Porque esse é um físico que discute isso. Ele às vezes até diz, não, o fluido existe e tal, mas sempre tem um mais, sempre tem um quezinho. Não, porque isso é muito bom, mas quando o André Luiz fala sobre isso, quer dizer, lá vem o mais de novo. O magnetismo, inclusive, eu já provei, não é só levantar evidências, provei que se for por antiguidade, a palavra magnetismo pertence muito mais aos magnetizadores e ao espiritismo do que à física. Porque quando a física veio usar a palavra magnetismo derivado do eletromagnetismo, a palavra magnetismo animal já era usada e empregada. Logo, se você vem aqui agora dizer que magnetismo é física e não é necessariamente a ciência magnética, você está fora. Não somos nós que estamos fora. É o seu argumento. Mas o outro pesquisador que se coloca como pesquisador, e se coloca como um pesquisador muito profundo, muito rebuscado, muito cheio de palavras bonitas, raciocínios bem construídos, reconheço que é uma cabeça muito boa, mas que não foi suficiente para desdizer o que está dito. E o que está dito? Está dito desde o livro dos Espíritos que o fluido vital é a vida. O princípio vital é elemento do fluido vital. E magnetismo é fluido vital em ação. Essa pessoa simplesmente diz que não existe fluido vital. Se não existe fluido vital e o princípio vital está no fluido vital, então não existe o princípio vital, e se a vida depende do fluido vital e do princípio vital, logo não existe a vida, pelo menos dentro desse padrão. E isso para se dizer que houve um erro nessa conceituação, e não é uma questão de conceituação, é de constatação. Agora vejam bem, se a gente tira o fluido vital, o princípio vital e tira o magnetismo, onde é que vai ficar, e esta é a pergunta do nosso estudo para agora, onde é que vai ficar este campo, esta zona que a gente está conceituando agora, conceituando não, analisando, chamada de perispírito. Isto vai para onde? Porque se agora, na definição que a gente acabou de ler, o perispírito é o fluido num nível mais quintessenciado, ou seja, mais refinado. Ora, se eu não estou aceitando o fluido vital, que é o fluido mais denso, mais bruto, que argumentação eu vou ter para aceitar esse fluido mais sutil? Se bem que há uma incoerência em quem defende essa ideia de que fluido vital não existe. Qual é a incoerência? A incoerência é dizer que não existe o fluido vital no ser humano, mas que existe o fluido vital nos espíritos. Só que os espíritos, não sendo seres humanos, porque já estão do lado de lá, eles não têm fluido vital como nós temos, a não ser que ele tenha reminiscências do fluido vital, do campo vital que eles tinham enquanto encarnados. Se você ainda não entende nada deste assunto, talvez isso seja um pouco maçante para você, mas se você entende, é bom que você perceba essas nuances todas, porque no meio das frases, das colocações, porque a gente encontra desde a história e vamos buscando para desviar a atenção do foco. Então eu falo de historiadores, falo de pessoas antigas, coloco palavras modernas em cabeças antigas, como a dizer que eles disseram uma coisa que não era possível ser dita porque não existia. Tudo isso não sei com que intuito, mas definitivamente esta última frase que a gente leu, ou a parte dessa frase que a gente leu, ela anularia completamente isto aqui, ó. Eu vou até tentar passar o mouse para vocês verem, se é que dá para vocês verem, né?
que é esse fluido, é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Mas ele está dizendo aqui isto em relação aos espíritos elevados. Então, quer dizer que existe alguma coisa em relação aos espíritos mais comuns, como nós. Quanto aos espíritos inferiores, está aqui agora onde a gente queria chegar. Os fluidos terrestres... Opa, pera lá. Então, aqui mesmo no mundo inferior, existem fluidos terrestres completamente inerentes a eles. Completamente inerentes a eles quem? A eles, os espíritos inferiores. Óbvio que aqui a gente pode consignar assim, mas ele está falando dos espíritos encarnados ou desencarnados. Veja que, independente de ser encarnado ou desencarnado, nós estamos lidando com o fluido. Porque se isso daí fosse apenas para espíritos encarnados, primeiro ponto, ele não deixaria tão destacado que os espíritos de elevada moral, ou os espíritos evoluídos, como ele chamou, assim como os espíritos inferiores, não teriam fluidos. Agora, vai me dizer que é porque naquela época não existia um outro termo. Sim, que não existisse um outro termo. Mas se você quer atualizar os termos, você tem que colocar. Eu vou chamar fluido de praxlex. Então, você vai ter que toda a vida, até que isso seja um termo conhecido, você vai colocar lá, praxlex, que antigamente era como se chamava fluidos. Esse nome praxlex não existe, eu inventei. Mas só para dizer como é que a gente agiria honestamente. Porque você simplesmente dizer que hoje fluido não tem um sentido que eles deram, você está cometendo um erro grosseiríssimo, que é o da contextualização. Não é nem da contextualização, você está simplesmente desvirtuando o contexto original. Então, é muito relevante que a gente pense nisso. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Então, nós temos aqui que para os espíritos superiores, mais elevados, os evoluídos, esse fluido mais perfectível do perispírito significa dizer o quê? Que você mesmo morto, você continua com o perispírito. Ah, então você morto, você tem fluido ainda? Tem. Lógico que você não tem todos os fluidos, porque quanto mais elevado, você vai ter um fluido mais perfectível, tanto para os sentidos, como para a extensão da visão e das ideias. Qual é a coerência disso? É que quanto mais nós crescemos, as nossas referências se ampliam. E elas precisam mesmo de um campo para que essa ampliação se estabeleça. Então, isto é fundamental. E para nós aqui, os inferiores, esses fluidos, eles ainda são terrestres. Eles ainda são completamente inerentes ao nosso meio. É por isso que o fluido vital, ele é inerente ao nosso meio de encarnados. Por isso que eu preciso deles para continuar vivendo. Por isso que eles não simplesmente não existem, como querem dizer alguns. Eles existem. Agora, se você não quer a palavra por conta das implicações da física, ou por conta das implicações dos entendimentos, porque as pessoas querem que o entendimento do fluido seja somente um campo tipo um ímã, apesar de que você vai usar a palavra ímã, mas não quer usar magnetismo, que um atrai o outro e nessa atração há trânsito, transfusão, interação, interseção, repercussão, ou seja, é fugir do cerne da questão. Então, continuando aqui com a mensagem. Portanto, como vedes, esse perispírito do espírito inferior é matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, sofrimentos que não podem suportar os espíritos superiores, tendo em vista que os fluidos terrestres
estão depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. Aqui, inclusive, a gente começa a ter um novo sentido para a palavra alma. Então, quando nós usamos essas referências aqui, agora já dá para ver aqui quem foi que escreveu isso, foi Lamennais, nós vamos ter que imaginar como é que esse perispírito existe em nós, né? E aqui a gente se depara com aquela situação um tanto quanto constrangedora. Por que é que alguns espíritos sofrem com a morte e por que é que outros não? Por que é que uns sofrem muito, outros poucos? Por que é que uns sofrem demoradamente e outros praticamente não sofrem tempo nenhum? Já dá para deduzir aqui que tem a ver com o elemento composto do perispírito. Ou, por outra, de que elementos o perispírito está mais denso? Vamos já deduzir? Eu sei que está ali no contexto, mas vamos. Quer dizer que quanto mais denso, mais eu padeço as influências da densidade. Correto? Quanto mais sutil, menos eu padeço das influências da densidade. Por quê? Porque em vez dessa densidade repercutir no corpo psíquico perispiritual, ele, em vez de repercutir, ele fica só como uma lembrança. Vamos dar uma analogia para a gente entender? Você vem caminhando descalço e dá uma topada que fere seu dedo. Fere mesmo, vai ficar doendo muito tempo. Então você está ali, você diz, nossa, mas está doendo demais, está latejando o meu dedo, olha, está inflamado, talvez eu vá ter que tomar até uma antitetânica, sei lá, o negócio aqui está feio. Fui dormir pensando que melhorava e piorou, então você está ali com a topada. Você levou a topada ontem, mas a topada está lá no teu dedo. Mas você passou por isso daqui a um ano. Aí você está falando de alguma coisa. Ah, rapaz, eu tive uma topada. Nossa, como aquilo me machucou. Mas está te machucando agora? Não. Sim, machucou. Está lá? Está lá como? Nessa alma. Percebe isso? Então, essa analogia dá para a gente entender como é que um espírito que já progrediu além de determinado nível, o que está nessa frequência de nível baixo, ela repercute mais como uma lembrança do que necessariamente como uma eclosão da dor que permanece no seu seio. Daí o Lamennais ter dito aqui que os espíritos superiores, eles não suportam os sofrimentos. Não é suportar no sentido de que é ele quem não suporta o sofrimento, não. É que esse sofrimento ele já não faz mais suporte na sua estrutura de elevação. Então, quando a gente pergunta às vezes assim, mas por que eu tenho que progredir? Por que eu tenho que evoluir? O que é que eu ganho com isso? Se você tinha dúvidas, aqui está um grande ganho que você tem. Você tem esse ganho de se livrar de uma carga enorme, de um peso que vai onerar o teu fardo do outro lado. Isso é castigo, isso é ameaça, isso... Não, isso é um fato. Basta a gente usar um mínimo de raciocínio, de razão, que a gente já começa a perceber isso. Vamos continuar aqui no texto. A alma, para o seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. E é verdade. Às vezes, para a gente progredir, a gente precisa de uma aula, de um livro, de um professor particular, de estudar mais tempo, de se dedicar. Ou seja, a gente sempre tem um agente. Isso vale para tudo. E aí ele diz assim, é o agente, desculpa, a alma sem um agente, não, perdão. A alma para o seu progresso tem sempre necessidade de um agente. A alma sem um agente nada é para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Então, a gente precisa desse agente material. Por quê? Porque nós estamos encarnados. Então, é um agente denso, é um agente de baixa frequência. Não estou falando aqui frequência no sentido de maldade ou de bondade, de frequência
frequência em que o padrão da matéria funciona, diferente do padrão médio do perispírito, que é muito diferente também do padrão elevado do espírito. Então, isso pesa na nossa economia de espíritos, né? O perispírito, para nós outros espíritos errantes, ou seja, o perispírito, para aqueles espíritos que estão do outro lado da vida, aí se chama espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente pela vossa alma. Daí as infinitas nuances de médiuns e de comunicação. Eu queria destacar aqui, bem interessante, isso aqui. Indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, isso é indireto. Ou diretamente pela vossa alma. O que você entende que o Espírito quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele pode agir, repercutir no nosso corpo de uma forma indireta. Então ele vem aqui com a mão dele e mexe na minha carne. Não, isso seria direto. Então, como é que ele atua no meu corpo de forma indireta? Uma das formas, ele disse, pelo perispírito. Então, ele atua de perispírito a perispírito e esse perispírito joga a impressão para o corpo. E como é que ele atua direto no meu corpo sem ser pelo perispírito? Só para a gente pegar aqui o contexto de uma forma bem literal. Ele vem e simplesmente envolve o ambiente com um fluido que lhe é peculiar e ele atua nesse fluido que atua ou repercute no seu corpo. Então, ele está atuando no seu corpo, mas de forma indireta, ele está atuando num campo de fluidos envolventes. Deu para entender? Então, isso é muito curioso, porque olha que são possibilidades que, normalmente, quando a gente lê um texto como esse, passa batido. E aí ele diz, isso daqui é de forma indireta, mas de forma direta é pela vossa alma. Mas aí vamos lembrar o que foi que a gente viu ainda há pouquinho sobre alma. O que foi que ele falou sobre alma? Que a alma é esse, vamos colocar aqui, eu não vou colocar a palavra, porque ela pode ser muito objetiva. A alma é esse pensar e pesar o todo. Uau, então eu agir na alma não é necessariamente agir no perispírito, não é necessariamente agir no corpo, é agir na sua essência. E aí a gente pode lembrar de dois campos que são muito colocados para a gente, o campo vital e o campo mental. Eu atuo indiretamente no corpo e no perispírito, mas eu também posso atuar no campo mental, que seria a parte mais sutil desse perispírito, tão sutil que a gente pode até qualificar como trabalhando fora dele. Eu trouxe mais essa mensagem exatamente por conta dessas nuances, que essas nuances aí, elas são extremamente valiosas, né? Você vê o corpo, o perispírito como sendo uma parte, você vê a alma agora tendo uma outra configuração. Não é que seja uma configuração única, nem a melhor, nem a pior, mas é uma outra configuração que a gente tem que entender para poder entender o contexto da mensagem. Porque se você tiver por entendimento da palavra alma algo muito fechado, você talvez não perceba essa nuance que o espírito Lamennais colocou aqui para a gente. Mas aí já estamos indo aqui para o final da mensagem dele, né? Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Isto é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas a isso se chegará se a ciência quiser caminhar com o espiritismo. Olha só, o espírito, ele vem colocar para a gente uma reflexão sobre o perispírito,
E ele, na sua conclusão, em 1861, ele diz que o estudo da ciência do perispírito ainda é algo que precisa ser aprofundado e que vai precisar de elementos da ciência. Mas não aqueles elementos que a gente falou há pouco, aqueles elementos em que a ciência vem para tirar os elementos da própria ciência. E quem é que está fazendo isso? É a ciência pela ciência? Não, é aqueles que querem se colocar como espíritas e querem tirar do próprio espiritismo um elemento científico para ser analisado. É uma temeridade, é algo para a gente se preocupar. Mas que a gente compreenda o perispírito, então, no seu aspecto moral. Nesse aspecto moral é onde a gente percebe que realmente ele tem essas expansões de alta e de baixa frequência, de maior, menor densidade, e que essas interações entre essas várias zonas e camadas vão indicar com segurança o que pode acontecer, como? O que pode acontecer moralmente. Então quer dizer que quando me dizem assim, você teve uma vida muito material, você teve uma vida muito física, e isso vai criar constrangimentos para você. A gente pensa primeiro que isso é uma coisa de religião. Depois a gente pensa até que é alguma coisa tipo crenças, credos e mitos. Mas se a gente pensa direitinho, quanto mais material nós somos, mais tendência à matéria nós temos. E o que é material? Não é você ter o corpo material, porque todos temos. É você ter o apego a essa matéria. Então, as pessoas que têm apego excessivo a coisas, a valores materiais, você cria link, você cria vínculos, você cria padrões dentro desse padrão. E nós nos esquecemos que o padrão do perispírito é outro. Por quê? Porque ele tende a buscar o padrão maior, o padrão superior da essência que é o espírito. Aí isto passa a ser uma questão moral e não uma questão só científica. Ela vai ser científica quando? Quando a gente, por métodos e metodologias, um dia conseguirmos evidenciar que a pessoa, por exemplo, quando ela desencarna, quando ela morre, ela tem uma perda de peso por ocasião do desligamento. E talvez já teve experiências aqui, isso já tem mais de um século, uma experiência que foi muito conhecida, que foi chamada até de o peso da alma. Usaram balanças de muita precisão e colocaram pessoas que estavam em estados terminais em cima dessas balanças. E mediram, eu não me lembro, é Baraduc, eu acho que é um nomezinho assim do pesquisador que fez isso. E ele levantou a questão dizendo que o corpo, a morte, ela tinha um peso. Porque ele percebeu que algumas pessoas, na hora que morriam, exatamente no momento do desligamento do corpo, ou seja, da cessação, na época era paradas cardíacas apenas, naquele momento exato havia um decréscimo de peso na balança. Aí se generalizou, se fez essa experiência muito poucas vezes e se criou uma generalização que terminou ela não funcionando ao ponto de que hoje ninguém praticamente faz uso dessa referência. Mas olha, vamos ver aqui a parte física, que ela já começou, né? Porque na hora que você tenta imaginar que há uma perda na hora da morte, se você começar a pensar então aqui nessa postura moral, se você, quanto mais material, mais denso, e mais denso fica o seu perispírito, e se quanto mais denso, mais demorado você se afasta, você fica meio vinculado, e aí vem aquilo que a gente leu logo no começo sobre as dores e os sofrimentos, significa que muito provavelmente você vai ter uma perda pequena de peso. Por quê? Porque o espírito não debandou. Ele não tinha como sair porque havia um peso específico muito denso retendo. Mas se ao contrário, você já tinha uma vida de desprendimento de tudo,
Então a sua alma já ali quase que flutuava. Na hora que você morre, a sua alma simplesmente se desapega. E aí a gente poderia até deduzir o contrário, né? Porque se você já não vivia quase na matéria, quando você sai dela, você não altera quase nenhum peso. Mas se você vivia muito material, quando o perispírito rompe os liames, você leva, e talvez esse seja o raciocínio melhor, você carrega de repente um tônus vital muito pesado, por isso que você perde mais peso. Olha que interessante, né? A gente começa a pensar e começa a refletir sobre as possibilidades. Essa é mais uma possibilidade de pesquisa, de ciência. Porque essa pesquisa, se você considera respostas e resultados mediúnicos, ela já é bem confirmada. Os espíritos, quando eles desencarnam envolvidos em pensamentos muito negativos, desencarnam com muito apego a coisas materiais, e a morte violenta também tem um peso nisso, a morte repentina, você encontra os relatos os mais dolorosos de espíritos sofrendo o constrangimento da retenção fisiológica ou da retenção fluídico-fisiológica oriunda desse estado de peso específico do perispírito. Ele passa a ter um peso muito grande. E aí você vai encontrar, por exemplo, alguém dizendo: mas eu imaginava que quando a gente morresse, a gente iria volitar. E aí você vai descobrir que você não consegue volitar, porque o teu peso, as tuas asas não conseguem te permitir grande movimentação. Então, é uma lei física, que pode lá na frente ser analisada. Mas o Espírito diz: e isso acontecerá quando a ciência aceitar o Espiritismo. Mas aceitar o Espiritismo enquanto doutrina, então, o Espiritismo, eu tenho então que frequentar um centro espírita, eu tenho... Não, é entender o Espiritismo enquanto ciência. Como é cientificamente que o Espiritismo propõe essas evidências mediúnicas, essas evidências de comunicação, essas evidências que nós podemos constatar nos fenômenos da morte. Isso tudo a gente pode usar a argumentação espírita, que tem, até certo ponto, uma argumentação moral, na vertente de como isso implica e replica na parte física, na parte científica. Agora, a parte física, a parte científica, vamos agora para a gente fechar o nosso assunto. Ela implica mesmo aonde? Diretamente no magnetismo. A ciência espírita que estuda isso, que pode estudar, que pode abrir todas as fronteiras e todos os universos, ela só tem um nome: magnetismo. Mas aí o que a gente encontra? Encontra essas pessoas que vivem lutando contra o magnetismo. E o pior de tudo é que, por mais sentido que isso faça, as pessoas parecem aceitar com mais facilidade o não argumento. Há um entendimento para isso. Qual é o entendimento? Que se eu achar que isso não existe, eu não preciso pensar nisso. Sim, você não vai pensar, mas também não vai entender nunca. É óbvio que nem todo mundo vai precisar entender tudo, mas você não entender vai ter um peso. Eu pediria aqui a produção aqui, por favor. Sofia, só para a gente poder concluir aqui. Então, a gente vai precisar estar nesse ângulo. A gente, afinal de contas, aceita ou não aceita ter que reconhecer? Será que esse argumento de que não existe fluido, que o fluido vital não é, que magnetismo não é, será que isso vai levar a gente para algum lugar bom? A gente vai adquirir mais ciência, mais consciência e mais conhecimento? Onde? Quando? De que maneira? O interessante é que o Espírito Laminé diz assim: se a ciência seguir o Espiritismo, mas se for seguir esse Espiritismo que essas pessoas estão querendo colocar, ou seja, tirar do Espiritismo a força do magnetismo, a gente não vai para canto nenhum. A gente vai esperar um dia que a ciência material se espiritualize
e faça aquilo que as ciências espiritualistas deveriam resolver. Esse é o grande embate. E, obviamente, isso cai de bandeja nas nossas mãos neste início de ano. É um bom ano para a gente começar a pensar mais seriamente em como vamos usar o Espiritismo no seu aspecto científico, no seu aspecto grandioso, para a gente avançar na vida. É preciso, sim, que a gente estude. É preciso. Vocês viram que a gente teve aqui uma mensagem curta e que, num determinado momento, o Espírito simplesmente disse: a parte da ciência a gente não vai poder falar, que isso é uma outra coisa. Estou falando aqui só en passant da questão da natureza, porque vocês entraram aí numa discussão e não conseguiram se entender. Ou seja, o perispírito perde muita coisa. Tem muitas obras escritas sobre perispírito, né? Inclusive a do Zimmermann é uma obra muito interessante, muito rica, traz muitas informações, mas a gente precisa pensar em colocar agora esta ciência a validar ou não tudo aquilo que a gente tem, que é muito, mas é pouco. Por que é pouco? Porque a gente ainda não desvendou quase nada disso. É muito por quê? Porque tem muito para ser descoberto. Aceite esse convite, vamos continuar nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, e você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, se é que não descobriu ainda, que o magnetismo é quem é a grande porta desta ciência. É por aí que a gente vai caminhar e que vamos chegar muito longe. É isto, meus amigos, era o que a gente tinha para conversar sobre este assunto, pelo menos dentro desse contexto desta mensagem. Espero sinceramente que tenha sido útil para todos nós, e como ainda estamos no começo do ano, eu quero renovar os meus votos de que vivamos um feliz 2022. E o que é um ano feliz? Não é um ano cheio de festas, é um ano cheio de vitórias. Não é um ano cheio somente de encontros, mas é um ano cheio de boa relação, bons relacionamentos. É um ano para a gente fazer a grande virada. Não é para a gente voltar para o novo antigo, é para a gente viver tudo com qualidade. E é o meu desejo, são essas festas que eu desejo no nosso ano de 2022. Vamos fazer uma prece de gratidão e de encerramento por hoje. Deus, Pai amado, muito agradecido por tudo. É um ano que se inicia e, portanto, se considerarmos apenas a ótica do calendário humano, é um novo ciclo de oportunidades que se abrem para que realizemos muito mais. E confiamos muito na boa companhia dos bons mensageiros. Confiamos muito nas leituras mais proveitosas que podemos realizar, nos estudos, nas experimentações, enfim. Podemos, precisamos e devemos fazer valer a ciência espírita na sua grandiosidade. Estamos muito agradecidos por tudo que já vivemos até aqui e por tudo que iremos viver a partir de agora. Que contemos sempre com as boas inspirações, mas, sobretudo, que tenhamos o bom ânimo, a boa disposição para aprender e servir em nome do grande bem, que assim seja. Foi ótimo dividir com você esta segunda-feira e vamos continuar, vamos seguir, porque temos muito, todos nós, temos muito, muito, muito o que fazer. Um grande abraço e até breve.